Gênesis capítulo 27, o versículo de número 41. O nosso tema é Deus de pactos, um pacto pela vida. Pacto fala de aliança, e geralmente a gente usa aqui a palavra aliança, a palavra pacto, ela é bem forte, mas é a mesma coisa, aliança e pacto é a mesma coisa. Nós conhecemos muitas alianças, dentre as alianças que conhecemos, a aliança de sangue. E quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar muitas alianças. Alianças entre Deus e o homem, e aliança também entre pessoas. Geralmente a pessoa mais fraca procura a pessoa mais forte para se estabelecer uma aliança, e nesta aliança estabelecida, a pessoa mais fraca recebe o quê? A proteção. Geralmente reinos, nações, elas entram em aliança de proteção mútua. Temos um tratado, que é o Tratado da OTAN, que é uma aliança, os americanos e muitas nações da Europa, para uma defesa pessoal. E toda a aliança e todo o pacto atrai a bênção e tem também esta proteção e livramento. O nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de pactos e um Deus de promessas. E nesses dias, eu creio que este tema que Deus colocou no meu coração, me despertando nesta semana, eu creio que Deus vai falar conosco. E dentro de tantos pactos e alianças que podemos fazer, e aqui eu quero destacar um pacto pela vida, uma aliança pela vida. E nós viveremos abundantemente. Amém? Nós não morreremos, por enquanto. Lógico, é uma certeza que nós estamos caminhando em direção à morte, porque desde quando nós nascemos, a certeza que temos é que um dia todos nós morreremos. Mas eu estou debaixo da promessa do meu pai, e ele está com 50 anos, 101 anos, cadê a foto, filha? 101 anos, eu ganhei um book, ó. E olha, essa foto ficou muito linda. Não vai dar para você ver direitinho, mas olha que coisa mais extraordinária. Eu com meu pai, com 101 anos, e eu falei, coloque as mãos sobre a minha cabeça. Eu tenho uma foto, ele impondo as mãos sobre a minha vida, ministrando a bênção sobre a minha vida, e eu acredito nisso, e eu estou debaixo da bênção para viver muito. Mas é certo que um dia todos nós morreremos, não é verdade? É certo que um dia todos nós morreremos, mas há um propósito para Deus. Enquanto não vivermos a plenitude deste propósito, cumprirmos o propósito, nós não vamos morrer, nós vamos viver, e nós vamos contar os feitos do Senhor. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã da Donep, já de idade. Eu tive a oportunidade de convidá-la para ministrar aqui em Campo Grande. Eu fui capelão da Donep, que é uma associação de homens de negócios, que não somente no Brasil, mas em muitas nações. E eu conheci esta irmã dando um testemunho na Donep, e o seu testemunho era muito impactante, porque ela entrou em coma, e ali no hospital por muitos dias, meses, e quando alguém vinha orar por ela, as pessoas como que encomendavam a alma dela, e orava simplesmente para que a família tivesse o consolo. E ninguém ousava ordenar a cura, simplesmente orava dizendo assim, olha, que a família seja consolada, porque aos olhos naturais não havia possibilidade alguma dela retornar à vida, estava ali em estado de coma. Mas ela ouvia as orações que as pessoas faziam, ela ouvia, e ela queria falar, mas ela não tinha como se expressar. Mas no seu interior ela dizia, eu não morrerei, eu viverei, eu contarei os feitos do Senhor. Quando ela ouvia aquelas pessoas orando, dentro dela ela se movia, mas ela não podia falar. Mas dentro dela, no seu interior, eu pude ouvi-la testemunhando e contando os feitos do Senhor na sua vida. Nós estamos numa jornada e numa caminhada, e eu quero despertar você, que o nosso Deus é um Deus de pacto, e eu quero despertar você, vamos fazer um pacto pela vida. E algumas pessoas que estão no leito da enfermidade, elas tornarão a ter vida, e vida plena, e vida em abundância. Se nós não concordarmos com o diabo, ele não vai levar ninguém, no nome de Jesus. E Deus vai te dar a graça, trazer luz de entendimento, trazer nomes à sua memória, para que você chame o milagre, profetize o milagre. Você não vai perguntar, Deus é da tua vontade, você vai ordenar, seja curado, seja liberto, seja sarado. É assim que nós devemos orar. Esse texto fala a respeito de Jacó e Esaú.
Nós sabemos que Jacó, dentro da sua esperteza, e chamado usurpador, ele se coloca debaixo das mãos do seu pai, para que o seu pai o abençoasse. E quando o irmão, que é o primogênito, chega do campo com a caça e prepara o guisado, que ele vem para o pai, para que o pai o abençoasse, o pai disse: mas eu já abençoei. E quem eu abençoei? Ele tinha abençoado Jacó, pensando que estava abençoando Esaú, porque quem tinha direito à primogenitura e receber a imposição de mãos do pai para reinar sobre os seus irmãos era o mais velho. Queridos, nós estamos num tempo de ativação profética. Eu creio nos decretos proféticos. Nós sabemos que nós temos pais biológicos, ou pais que cuidaram de nós, e nós temos também pais espirituais. E o valor de um decreto profético, ou da imposição de mãos de um pai, e você vai poder entender, compreender, e você vai sair deste lugar debaixo da bênção, para viver muito, e viver a vida plena, a vida abundante em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 27, versículo 41, quando o pai de Esaú abençoou Jacó, o seu irmão, a Bíblia diz que Esaú passou a odiar Jacó, por causa da bênção. Esaú odiou a Jacó, por causa daquela bênção, com que o seu pai o tinha abençoado. Olha isso. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e eu matarei a Jacó, meu irmão. No dia em que o meu pai morrer, estão próximos os dias da sua morte, eu vou matar o meu irmão Jacó. Então Jacó está debaixo de uma sentença de morte. Como reverter, como mudar este quadro? Vamos para o capítulo 28, o versículo 1, depois vamos entrar em alguns versículos para que você entenda e você compreenda como é possível reverter um decreto e uma sentença de morte. É possível? É possível. E hoje, pelo entendimento aberto, muitas sentenças e decretos de morte serão revogados, para que possamos viver a plenitude do propósito para o qual nós somos chamados, e debaixo da bênção com a qual nós já fomos abençoados. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém vai impedir você de viver e desfrutar das promessas do Pai. Mas você vai poder entender, você vai poder compreender como. Todos nós estamos debaixo de decretos de bênçãos. Mas como desfrutar da bênção? Como reverter a sentença de morte? Em primeiro lugar, Jacó estava debaixo da bênção do seu pai. O versículo 1 diz que Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção. Então Isaac, ele chama Jacó e ordena a bênção sobre ele. Agora o versículo 3, os versos 3 e 4, olha que decreto de bênção. Quando nós ministramos a série Ativação Profética, alinhamento profético, ativação da nossa fé, atente para esta declaração. Palavras não são simplesmente palavras lançadas ao ar. Muitas vezes no nosso momento de fúria e de ira, nós liberamos palavras de maldição. E hoje eu quero aqui revogar sentenças de palavras de morte que foram liberadas sobre a sua vida. Eu quero liberar sentenças de morte que foram liberadas sobre o seu casamento, sobre o seu matrimônio. Você viverá dias extraordinários no seu relacionamento conjugal. Você viverá dias maravilhosos em família. Quantos acreditam, digam amém. Olha a bênção que ele vai liberar sobre Jacó. Que o Senhor, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo. E te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. É um decreto de bênção, é um decreto de crescimento, é um decreto de frutificação, é um decreto de multiplicação. E eu quero dizer para você que você está debaixo deste decreto, um decreto de bênção. Fecundo fala de fertilidade, de produtividade.
Toda esterilidade está sendo tirada da sua vida. Toda esterilidade está sendo tirada da sua vida. Você vai ser produtivo e você vai produzir ao máximo do seu potencial. Há um potencial dentro de cada um de nós para produzirmos. Eu quero dizer que a sua produtividade vai chegar no nível de 100 por 1. Quantos acreditam? Digam amém. Ele está saindo debaixo desta bênção. Imagina você receber uma imposição de mãos e um decreto profético como este. Eu quero que você se sinta debaixo da poderosa mão do Senhor, e estas palavras vêm do trono de Deus, sendo liberadas sobre a sua vida, para que você se torne exatamente aquilo que você pode se tornar pela palavra de Deus. Agora o versículo de número 4 diz: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, te multiplicarei grandemente, em ti e na tua descendência serão benditas, abençoadas as nações da terra. E diz mais: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você está guardado e protegido, e praga alguma vai chegar na sua casa. Toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Arma forjada não prosperará contra ti. Olha o decreto de bênção, ativação profética liberada sobre a vida de Jacó. Agora, no versículo de número 10 a seguir, Jacó vai ter a sua experiência com Deus. Até então, o Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. A partir desta experiência, ele vai se tornar também o Deus de Jacó. Até então, até aqui, Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. A partir desta experiência e do pacto estabelecido por Jacó com Deus, Deus vai se tornar o seu Deus. Deus não quer que você viva debaixo simplesmente da experiência do seu pai. Deus quer que você viva de uma experiência que você tenha com Ele. E este é o nível de relacionamento que Deus chama você para viver a partir de hoje. Até aqui, Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, mas a partir desta experiência, ele vai se tornar o Deus de Jacó. Este texto fala a respeito da visão que ele tem. Quando ele sai da sua casa, a Bíblia diz que ele foi para Berseba, partiu Jacó de Berseba e foi até Harã. Deixa eu melhorar a minha visão. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E aí ele teve um sonho. Ele viu uma escada que ligava os céus. E ali ele viu o Senhor. É interessante porque Deus vai confirmar a promessa que fizera a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora vem confirmar a ele. As promessas foram feitas a Abraão, depois elas recaem sobre Isaac, e agora Deus vai confirmar as promessas também sobre a vida dele. Mas atente para o texto, o capítulo 28, o versículo 14, versículo 13. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Atente para isso. E o Deus de Isaac. Deus não está dizendo: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Por que Deus está dizendo: eu a darei a ti e à tua descendência? Porque Deus havia prometido a Abraão, e a bênção estava recaindo sobre as suas gerações que viriam. Mas até aqui, Deus ainda não é o Deus de Jacó. Atende para o texto. E Deus vai confirmar a ele a promessa, e dizendo no versículo 14: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás ao ocidente e ao oriente,
ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Versículo de número 15: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho prometido. Versículo 16: despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está ratificando a Jacó a promessa que havia feito a Abraão. Agora vamos para frente um pouquinho. No versículo de número 20, Jacó vai fazer um pacto com Deus, através de um voto. Atente para isso. Versículo de número 20. Diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o quê? O Senhor será o meu Deus. Ele coloca 4 coisas diante do Senhor. Se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença. É tão extraordinário isso. Quando Deus veio a Moisés dizendo: olha, eu não vou contigo, eu vou enviar um anjo. Ele estava no deserto, ele falou: se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. No deserto, a presença de Deus é mais importante do que entrar numa terra prometida sem a presença de Deus. Se o Senhor não for, nós não queremos sair deste lugar. É melhor estar no deserto com a tua presença, sem a tua presença na terra de Canaã. Se o Senhor não for, não nos faça subir. É preferível ficar no deserto com a tua presença do que entrar no palácio ou na terra prometida sem a tua presença. É melhor você permanecer no deserto, mas com a presença do Senhor, do que você entrar na terra que mana leite e mel sem a presença dele. Jacó está dizendo: olha, se o Senhor for comigo, eu quero a tua presença, me guardar nesta viagem que agora eu faço. Ele pede a proteção, me der pão para comer, vestes para vestir. Ele fala de provisão, mas não termina aqui. E em paz eu voltar. Ele estava pensando no quê? Na sentença de morte que estava sobre ele, liberada pelo seu irmão, dizendo: eu quero viver. Então o Senhor será o quê? O meu Deus. A partir de então, Deus vai se tornar o seu Deus. E aí ele faz o voto: e de tudo que o Senhor me entregar, certamente eu te darei o dízimo. Eu quero que você atente para a atitude de Jacó no estabelecimento do pacto. Volte um pouquinho no versículo de número, no capítulo 28, o versículo de número 17. Versículo de número 17 e o versículo 18. Diz: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ele estava onde? Em Betel. E esta é a porta dos céus. E o versículo 18 diz: então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite por cima dela. Aqui ele fez o quê? Um memorial. Toda aliança, todo pacto estabelecido tem um memorial. Todo pacto tem um memorial. Ele vai construir um monumento. Ele vai edificar um monumento, que é o memorial do pacto que for estabelecido. Ele está estabelecendo um pacto para ter a presença de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus e o livramento da morte. Como é importante nós termos a consciência da aliança e do pacto, e o que significa, o que representa o memorial. No domingo nós falamos a respeito da ceia, o memorial da aliança,
representado pelo pão e pelo cálice. Eu creio que um dos maiores memoriais que encontramos na Bíblia Sagrada, o pão e o cálice, trazendo à memória a morte, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Extraordinário. Jacó está erigindo, construindo um memorial. Todas as vezes que ele passasse por Betel, estivesse em Betel, ali ele contemplava, trazia a lembrança, trazia a memória, a aliança que ele fez com Deus. Deus de pactos, e hoje o nosso pacto é pela vida. Hoje o nosso pacto é para proteção, para livramento, para provisão, mas principalmente para a vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Um pacto para a vida. O Senhor será o meu Deus, o Senhor será o meu Deus. Quando você segue, lendo depois você pode ver, no capítulo 31, a partir do versículo 38, a Bíblia diz que Jacó, ele esteve com Labão por 20 anos. Ele chegou ali absolutamente sem nada. Quando ele passa por Betel, ele faz de uma pedra o seu travesseiro. Imagina, ele não tinha nem um travesseiro. Ele toma uma pedra e faz um travesseiro. Quando ele chega na casa de Labão, seu tio, porque a sua mãe recomendou e o seu pai, que ele fosse habitar em meio à sua parentela. A princípio ele é muito bem recebido. Quando ele vai estar à beira de um poço e vem Raquel, e ali Raquel, filha de Labão, era parente dele, ele identifica e reconhece e se apresenta. Ele tira a água e dá água, e ali nasceu um sentimento no coração dele por Raquel. E Labão chamou Jacó e disse: olha, se você quer casar com ela, trabalha 7 anos. E ele trabalhou arduamente durante 7 anos. E quando completou os 7 anos, chegou o tempo da festa. Reuniu os amigos, fez um banquete. E entra a noite. Jacó já estava um pouquinho alterado. Eu não sei que tipo de vinho ele havia bebido, mas já estava um pouquinho alterado. Imagina, num lugar onde não tem iluminação, na tenda. Ele entrou na tenda, lá estava a esposa. Ele teve um relacionamento. Quando o dia clareou, não era Raquel, era Lia. Ele chegou e disse para Labão: o que você fez comigo? Eu trabalhei para você por 7 anos por Raquel, e você me deu Lia. Falou: olha, o costume nosso, o nosso costume é esse, não se casa a filha mais nova primeiro, mas primeiro a mais velha. E a Bíblia diz que Lia não era tão bonita assim. Qual foi a sua surpresa? Mas Labão, muito esperto, disse: é o seguinte, a gente resolve isso. Eu te dou a segunda filha, mas você tem que trabalhar mais 7 anos. Então são 14 anos. Depois ele trabalha mais 6 anos cuidando do rebanho de Labão. E Labão muda o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Preste atenção. Mesmo debaixo do pacto e da aliança, nós vamos nos deparar com tempos de adversidade. Não pense você que você vai entrar numa bolha e vai estar ali completamente imune às adversidades e aos problemas da vida. Mas uma coisa é certa: aquele que fez a promessa, aqui está a diferença. O homem, a Bíblia diz que o homem se tornou riquíssimo, mesmo tendo o salário mudado 10 vezes. O Senhor o abençoou e ele se tornou riquíssimo. Percebe? É melhor você estar no deserto com a presença do Senhor, porque a bênção vai se manifestar, do que você tentar fugir do deserto para um palácio sem a presença do Senhor. A Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo.
Então ele decidiu sair da casa de Labão e voltar para a casa dos seus pais. Ele decidiu voltar. E ele estava já a caminho de 3 dias, uma jornada distante, e ele chama as esposas e diz: olha, é tempo de sairmos da casa do seu pai. Os seus irmãos já não estão olhando bem para mim, nem ele. Então eles fugiram. E quando a informação chega a Labão, Labão, no seu coração, estava com o sentimento também de matar Jacó. E aí Deus aparece a ele num sonho, dizendo: não fale nem bem nem mal. Queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Mesmo que alguém esteja intentando, Deus vem e Ele intervém. Mas que teremos o livramento? Teremos. Deus de pactos. O pacto trouxe a presença, o pacto trouxe a proteção, o pacto trouxe a provisão, e o pacto o guardou e o livrou da morte. E hoje nós estamos aqui para entrarmos nesse nível de aliança, um pacto pela vida. É possível que você esteja buscando em alguma área da sua vida. Eu quero dar a você a oportunidade para se apresentar diante dele. Talvez até hoje você tenha orado assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas a partir de hoje, do pacto estabelecido, você vai poder dizer: o meu Deus. O meu Deus. Não é o Deus do apóstolo, o Deus de Abraão, é o meu Deus. Até então, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. Mas a partir de agora, do pacto estabelecido, ele vai dizer: o Senhor será o meu Deus. O Senhor será o meu Deus. E Deus o abençoou, mas Deus disse a ele: agora você vai voltar e você vai habitar em Betel. A ordem de Deus foi: volta e habita em Betel. Você fez um pacto comigo, eu te abençoei, eu te guardei, eu te protegi, eu te livrei. Volta e habita em Betel. Preste atenção, Deus tem nos abençoado de uma forma plena. Estava conversando com o pastor Vladimir no domingo, orando pelo seu cunhado. A gente ora até pelo cunhado, né? É cunhado, é o quê? É cunhado, né? A gente ora até pelo cunhado. Não sei por que vocês viram. Que cunhado não é parente, né? Diz que cunhado é agregado. Mas aqui a gente ora pelo cunhado, a gente ora pela sogra, a gente ora por todos. E a gente ama o cunhado, a gente ama a sogra, a gente ama todo mundo. Amém? Glória a Deus. Interessante, algumas pessoas vão para o encontro tomadas de ira, os seus corações tomados de sentimento. E eu me lembro de um jovem que voltou do encontro, ele saiu pedindo perdão para todo mundo. Ele chegou em casa e pediu perdão até para o cachorrinho, porque ele ofendia o cachorrinho todos os dias. Ele falou: me perdoa, cachorrinho. Tem pessoas assim. Mas Deus nos traz esta palavra porque Deus quer se manifestar em nós. Deus não quer que você se refira a Ele como Deus de alguém. O Deus, simplesmente o Deus da Bíblia, Ele vai se manifestar e vai se revelar como teu Deus. Como teu Deus. Deus disse a Labão: não ouse falar nem bem nem mal. Não intente o mal. E para encerrar, Deus disse: volta. Volta e eu te farei bem. Volta e eu te farei bem. Então ele começa o processo de volta para a sua terra, para a sua casa. Ele sai debaixo de uma sentença de morte. E quando ele envia os mensageiros para irem ao seu irmão, ele monta a sua estratégia para encontrar-se com o irmão. Vem a informação: o teu irmão, ele está vindo ao teu encontro, e com ele vem 400 homens. Aí a Bíblia diz que ele se angustiou, mas ele foi para Deus e disse: eu estou voltando, porque o Senhor disse para que eu voltasse, que o Senhor me faria bem. Aí ele vai passar pelo vale de Jaboque, ele vai lutar com Deus, ele vai prevalecer. Ele vai prevalecer. E de repente ele entra na geografia
E ele vê o seu irmão, juntamente com 400 homens. E de repente o irmão vem ao seu encontro. E o que vai acontecer? O seu irmão vem e o abraça. E eles choram. E a vida é preservada. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Tudo fruto de um pacto, de uma aliança. A Bíblia diz: se você crer com o coração e você confessa com a boca que Ele é o Senhor da sua vida, e você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é a confissão para a salvação. Preste atenção. Todo pacto é estabelecido por uma confissão. Por uma confissão. Quando você se casou, é possível que você tenha estado diante de um sacerdote. Nem todos tiveram essa oportunidade. Mas se você se casou no civil, você esteve diante de um juiz. E ali você fez uma confissão. Sabe por quê? Porque uma aliança se estabelece por uma confissão. Por uma confissão. Jacó faz a sua confissão: o Senhor será o meu Deus. Eu faço um pacto de entregar a ti o dízimo de tudo que o Senhor me der. Ele faz um pacto. Ele faz uma aliança. E Deus recebe aquilo. E Deus o abençoa. Deus o prospera. Deus o faz rico. E quando ele estava vivendo neste auge de riqueza e prosperidade, a obra ainda não estava completa, porque ainda tinha a sentença de morte do seu irmão. Deus disse: volta. Você vai voltar em paz. E você vai ser preservado. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus.